gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Letícia e hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo sapatinho, tá? Para bebê recém-nascido. Ele fica bem delicadinho, bem pequenininho também. E eu tenho um detalhe que eu preciso falar para vocês antes de vocês iniciarem aqui o passo a passo. Tenho dois sapatinhos aqui. Um foi feito com a agulha número 2 e esse aqui com a agulha de 2,5 milímetro. E eu vou tirar a medida para vocês compararem, tá? Esse aqui deu de 5,5 para 6 centímetros. E esse aqui de 6,5 para 7 centímetros, tá? Então, ele aumenta aí no tamanho do pezinho, 1 centímetros mais ou menos, dependendo do ponto de cada um, tá? Esse aqui eu deixei sem o pompom, para vocês verem que tem possibilidade de vocês colocarem qualquer coisa aqui, uma pérolazinha, uma florzinha, qualquer coisa que vocês quiserem colocar aqui em cima de detalhe, tá? Se você quiser colocar o pompom, eu vou deixar o link aqui na descrição e vou deixar um card no finalzinho do vídeo. Depois que a gente terminar o sapatinho, eu vou deixar um card com o pompom, tá? Para você já fazer e já finalizar dessa forma, se vocês assim decidirem, tá certo? Então, se você já gosta do meu canal, ou já está gostando do vídeo que nós vamos fazer hoje, você já se inscreva aqui no meu canal, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário também aqui. E se vocês quiserem me marcar lá nas redes sociais, vocês podem me marcar lá no Instagram, tá? Que daí eu reposto vocês nos meus stories. E o fio que eu utilizei é esse daqui, olha. Círculo mais bebê, Tex 200. Ele é um fiozinho de lã, 100% acrílico. E eu vou utilizar a agulha de 2,5 milímetro. E essa cor que eu utilizei, perdão, é esse daqui. E a cor que eu utilizei é essa aqui, a cor enceada, tá certo? Enceada é esse azulzinho clarinho, 0541. Essa cor branca eu utilizei somente para fazer o pompom, tá? Que o pompom é um azul com o branco mesclado. Então, vamos lá, vamos para a aula. Bom, gente, pra gente iniciar o nosso sapatinho, a gente vai precisar de um pompom. Se você ainda não sabe fazer o pompom, eu vou deixar o link aqui na descrição e vou deixar um card aqui em cima também, tá? Então, você pode acompanhar o vídeo do sapatinho e depois clica no link e faz o pomponzinho para vocês colocarem como detalhe em cima do sapatinho, tá? Se vocês não quiserem usar o pompom, pode usar outro detalhezinho também, tá bom? Isso é opcional, mas se quiserem fazer um pompom igual a esse daqui, é só ver o link que tá aqui na descrição. Vamos lá pro vídeo, então. Para iniciar o nosso trabalho, primeiramente eu quero falar para vocês das agulhas. Se você tem o ponto muito apertado, eu aconselho você a utilizar a agulha 2,5 milímetro, tá? Se você tem o ponto um pouco mais soltinho, pode utilizar a de 2 milímetros. O meu é um pouco apertado, eu vou utilizar a de 2,5 milímetro. Primeiramente, a gente faz aqui um ezinho inicial para a gente fazer a nossa primeira laçada. E a partir daqui, a gente vai fazer 23 correntes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, até completar 23 correntes. Nesse vídeo, eu vou fazendo e vou tirando as medidas para comparar aí com o de vocês, tá? O meu tá dando aqui só as correntes 9,5 milímetro. Lembrando que depois ele diminui um pouquinho, tá? Mas as correntes tá dando 9,5 centímetros, né? Então, vamos lá. A partir daqui, nós vamos começar a fazer pontos baixos. Pontos baixos, a gente começa aqui, olha, tem a primeira e tem a segunda corrente. Então, é nessa segunda corrente que nós vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo, tá? Então, aqui a gente já fica com 2 pontos baixos, porque a gente tem uma correntinha, porque a gente fez 23 e no total vai ser 22 pontos baixos. Então, vamos lá, novamente. Pulo a primeira, venho na segunda.
Aqui na segunda, a gente inicia fazendo ponto baixo. Então, aqui a gente já fica com 2 pontos baixos, tá? E a partir daqui, vocês continuem contando, tá? 3, 4, 5, e assim vocês vão até o finalzinho, tá? Completando 22 pontos baixos. Cheguei aqui no final com 22 pontos baixos. E aqui continua com a medida de 9,5 centímetros, diminuiu até um pouquinho, tá? 9,5, vamos por 9 centímetros. E agora a gente continua. Vamos lá. Aqui no finalzinho da nossa primeira carreira de pontos baixos, nós vamos fazer uma corrente e vamos virar o nosso trabalho. Virando aqui o nosso trabalho, a gente volta fazendo carreirinha de pontos baixos, mas agora a gente vai pegar na correntinha de trás. Lembrando que o primeiro é o do primeiro ponto baixo e esse aqui do segundo ponto baixo, tá bom? Então, tirando essa que vem da agulha, a gente pula uma e vem na segunda. Aqui nessa segunda aqui, a gente faz ponto baixo, e a gente já fica com 2 pontos baixos, tá certo? Então, começa a contar, olha, 2, 3, 4, 5, e assim vai seguindo até no finalzinho, até completar 22 pontos. Aqui no finalzinho a mesma coisa, fizemos 22 pontos baixos, a gente faz uma correntinha e vira o trabalho. Aqui a gente inicia a nossa terceira carreira e no total vão ser 10 carreiras. Então, pode fazer aí que a gente se encontra lá no finalzinho da 10ª carreira. Chegamos no final da nossa 10ª carreira e agora eu quero medir para vocês. De largura, tá dando aproximadamente 4,5 centímetros. E eu quero fazer um detalhe, frisar um detalhe importante aqui com vocês, que pode ser que aconteça esse tipo de coisa com vocês também. A gente iniciou fazendo 23 correntinhas, certo? E tinha dado 9,5 centímetros. Porém, conforme a gente vai trabalhando, vai subindo as carreiras, a nossa medida, ela sempre diminui um pouco, tá? Então, o nosso trabalho aqui está ficando com 7,5 centímetros. Lembra que estava com 9,5 centímetros a nossa corrente? Para vocês verem como que ele diminui bastante, tá? Porque o fio, se você esticar, ele até chega na medida, mas com ele assim, sem esticar, a medida é essa, 7,5 para 8 centímetros, tá? Olha, 7,5 para 8 centímetros. Então, é essa medida mesmo, não se preocupem, tá bom? Então, aqui, chegamos no final da nossa 10ª carreira. Vamos subir aqui uma correntinha e vamos virar o nosso trabalho, tá? Normalmente. Deixa eu afastar aqui um pouquinho as coisas. E agora, nós temos que fazer 14 pontos baixos. Vai restar 8 pontos baixos aqui, tá certo? Então, vamos lá. Lembrando que essa primeira corrente que a gente faz já vale como o primeiro ponto baixo. Então, a gente vem aqui, faz o segundo, tá? 2, 3, 4, 5 e segue aí até completar 14 pontos baixos. Aqui no final do 14º ponto, a gente vai fazer uma corrente e vamos virar o nosso trabalho, tá? E vamos repetir da mesma forma, pegando a correntinha de trás. Já ficamos com 2, 3, 4, e assim nós vamos seguindo até completar os 14 pontos.
No final, a mesma coisa, faz uma correntinha e vira o trabalho. E nós vamos fazer um total de 19 carreiras, tá? Lembrando que a gente fez duas aqui. E agora, vou iniciar a minha terceira e vou fazendo até completar 19 carreiras, tá? Finalizei aqui as 19 carreiras, tá? Então, aqui, nessa última parte, ela tá dando 8,5 centímetros, tá? E no total, desde lá do início, tá dando 12,5, 13 centímetros. E aqui a gente vai prosseguir. Aqui, nós vamos ter que subir, tá? Vai ficar um quadradinho aqui. Então, aqui a gente vai continuar com correntes. Lembra que a gente fez 23 correntes no início? Pois então, aqui a gente fez 14, né? A gente estava fazendo 14 pontos baixos. E a gente vai continuar até dar 23 em correntes, tá? Então, vamos lá. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 correntes. Aí, aqui, a gente volta fazendo os pontos baixos, tá? Se vocês, para não confundir, é só contar daqui, olha, do finalzinho aqui da nossa carreira, conta 8 correntes para lá, porque a gente tem que fazer 8 pontos baixos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A oitava daria aqui, mas a gente tem que pegar aqui na sétima, por quê? Porque a primeira, a gente já fica naquela correntinha que a gente faz de início. Então, a gente já fica com 2 aqui, tá? Então, vamos lá. 2, 3, 4 e 8, tá? Certinho, a gente tem que ficar com 8 pontos aqui. E agora, continua até completar 22 pontos até aqui no finalzinho. Pegando sempre a correntinha de trás. Então, vamos lá, 8, fizemos 8 ali. A gente pega a correntinha de trás, ó. Ó, 9. 10, 11. Completei 22 pontos. Agora, a gente vai fazer uma correntinha. Sempre no final da carreira, faz essa correntinha para poder virar o trabalho. E a partir daqui, gente, vai ser a mesma coisa, tá? Que a gente veio fazendo desde o início. Só que a partir daqui, vocês vão fazer mais 9 carreiras para ficar com um total de 10. A gente já fez a primeira aqui e agora vamos subir mais 9 carreirinhas da mesma forma, tá certo? Quando a gente chegar lá no finalzinho, eu volto para mostrar o fechamento do nosso sapatinho. Cheguei aqui no finalzinho da nossa 10ª carreira. Agora, a gente vai cortar o fio, tá? Porque a gente agora, nós vamos fazer o acabamento, tá? O fechamento da peça. Eu vou tirar a medida agora para vocês verem quanto ficou de comprimento aqui. 17 centímetros aproximadamente, e aqui ficou a mesma coisa, tá? 4,5 do mesmo tamanho do lado de lá. Então, aproximadamente 17 centímetros, tá certo? E aqui de altura, 7,5, tá bom? Então, agora a gente faz o acabamento. Vamos fazer aqui um nozinho no finalzinho do nosso trabalho. Aqui, olha, onde que a gente terminou, a gente faz aqui um nozinho para prender o fio. E agora, aí vocês decidem, olhem a peça, vê qual lado de vocês que ficou mais bonito, e escolham um lado para ser o lado avesso, tá? O meu, eu vou escolher esse ladinho aqui. E agora, o que nós vamos fazer é fechar a nossa peça. E fecha de que maneira? Vai pegando pontinhos por pontinhos,
tá? Pega um fiozinho só, lembrando que aqui no primeiro vocês já peguem para não ficar aberto, tá? E aí vocês vão passando pontinho por pontinho. Esse é o nosso primeiro, olha. Pegue um pontinho só, para não ficar muito grosso, tá? E também não puxem muito, para ele não franzir nessa parte. Vai fechando leve, com a mãozinha leve, para não apertar muito. Parei o meu aqui, olha, 1 centímetro antes da voltinha. Aqui eu dou um nozinho, passo aqui por dentro da laçadinha. Eu dou um nozinho. E agora eu continuo fazendo até chegar aqui do outro lado 1 centímetro também, tá? Ou aqui na reta dessa ondinha que tem aqui, tá? Mais ou menos 1 centímetro também. Faz da mesma forma, passando, até chegar ali. Vou fazer aqui junto com vocês. Por que eu pedi para vocês fazerem esse nozinho aqui nessa parte? Porque nós vamos dar uma puxadinha nesse cantinho, para ele não ficar quadrado, tá? Para ele ficar um cantinho um pouco mais arredondado. É somente para isso, mas se você não quiser que ele fique, não tem problema nenhum. É só não dar o nozinho e continuar fazendo até lá chegar no final. Vou fazer mais um aqui. E já vou puxar. Aqui vocês podem puxar, tá? Puxem com força que ele fica redondinho. Depois, quando a gente virar, ele vai ficar redondo, tá? Aqui vocês dão um nozinho para segurar. E continua fazendo o fechamento até aqui no finalzinho, tá? Da mesma forma. Aqui, pessoal, eu falei para vocês fecharem até no finalzinho, mas não é até no final, não, tá? Vocês parem aqui também um pouquinho antes, porque aqui a gente também vai deixar arredondado, tá? Deixa aí 1 centímetro, até um pouquinho mais, tá bom? Vou medir aqui só para vocês acompanhar direitinho, para ver quanto que eu tô deixando, olha. 1,5 centímetro, tá? Pode deixar 1,5 centímetro. Agora, a partir daqui, vocês não vão mais passar assim. Vocês vão passar desta forma, fazendo um zigue-zague, não pegando a parte de trás, tá? Peguem só a parte da frente. Aí, vocês vão fazendo um zigue-zague, olha, tá vendo? Tem um buraquinho aqui. Então, vocês vão pegando só a parte da frente, vai fazendo um zigue-zague assim. Opa, fugiu aqui da câmera. É só ir fazendo o zigue-zague. Porque aqui a gente pode fechar os pontos puxando, tá bom? Então, eu fiz todo o zigue-zague aqui, agora é só puxar, tá? Olha, ele vai ficar redondinho. Aí, aqui vocês fazem um acabamento, que é dar um nozinho, um ou mais nozinhos.
Dei um nozinho. Dois nozinhos, tá? Aqui você pode cortar e esconder a ponta do fio. Ficou assim, gente, ó, fechadinho. Eu nem escondi a ponta do fio, porque vai ficar no avesso mesmo, só dei um nozinho e cortei. Agora, a gente precisa fechar a parte de cima do pezinho, tá? De cima do sapatinho. Então, nós vamos precisar de um pedaço de fio. Um pedaço, não precisa ser muito grande, gente. Mais ou menos aí uns 20 centímetros. A gente passa aqui na agulha. Se não tiver agulha de tapeceiro, dá pra fazer com a própria agulha do crochê mesmo, tá? Talvez até uma agulha um pouquinho menor. Deixa eu pegar outra ponta aqui. Até a agulha um pouquinho menor, ou a que você fez mesmo, tá? Só ir com um jeitinho que dá tudo certo. Então, aqui, olha, com o sapatinho aberto, ó, vocês vão pegar bem nesse cantinho aqui, tá? Aqui que vocês vão fazer zigue-zague também, da mesma forma, olha. Vai fazendo, tá? Ó. Chega num ponto aqui, você pode puxar, mas não puxe por total, porque tem que ficar uma ponta de fio aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar fazendo o nosso zigue-zague aqui. Até a gente chegar aqui no nosso cantinho. Agora, já pode tirar da agulha. Vai ficar essas duas pontinhas, e aqui vocês puxem. Podem puxar e dar aí uns 2 ou 3 nozinhos, tá bom? Bem apertadinho. E podem cortar o fio. Essa pontinha de fio do início do nosso sapatinho, aqui vocês podem cortar esse fio aqui também, tá? Vocês escondem aí por alguns pontinhos e cortem também. Agora, o que a gente vai fazer é desvirar o nosso sapatinho. Ele fica assim, aí essa pontinha que sobe pra cima, a gente vira e ele acaba ficando assim, olha, com um detalhezinho, tá? E embaixo ele fica desta forma. Os cantinhos meio arredondados. É assim mesmo, tá? E agora, a gente vai pregar o nosso pompom aqui em cima. E aqui, gente, é só passar o fio pra trás. Opa. E dar um nozinho do nosso pompom. Já prendi o nosso pompom, escondi a ponta dos fios. E ele fica dessa forma, olha. Fica um sapatinho bem delicadinho mesmo, lembrando que é para recém-nascido, né? Então, ele fica bem pequenininho. E agora, eu quero mostrar para vocês a medida entre um tamanho de agulha e outro tamanho de agulha que eu fiz. Lembra que eu falei no início que eu ia fazer com agulha 2,5, porque a de 2 milímetros eu achei muito pequena? Olha só. Essa que eu fiz com agulha de 2 milímetros, tá dando aqui de 5,5 para 6. E essa aqui, 6,5 para 7, tá? Então, diferença aí de 1 centímetro de comprimento. Lembrando que é para recém-nascido mesmo, tá? Então, ele é bem pequenininho e bem delicadinho também. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.
Se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreva, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos e familiares, deixe um comentário para mim aqui também, alguma sugestão, ou então se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também. Você também pode me seguir nas redes sociais, no Facebook ou no Instagram, Crochetizando com Amor, tá bom? E se você tiver dúvida no pompom, vou deixar o link aqui na descrição. E vou deixar o link de uma playlist também, onde eu tenho as touquinhas, tá? A touquinha que eu fiz e também tem a luvinha, tá certo? Vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima!